Então, a gente vai falar sobre quebras vocais, como ir para os agudos sem quebrar, sem apertar e sem tensão. Né? Conforme a gente vai subindo para os agudos, a nossa tendência realmente é apertar demais, é fazer força, é querer colocar muito volume, aonde nem precisa muitas vezes. Né? A gente confunde potência, firmeza com tensão e com aperto. Né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, como transitar das notas mais graves, né? Então, uma nota grave, o que é? Uma nota mais grossa mesmo. Então, oi, oi, oi. Aqui é uma voz grave, né? Hoje eu tô com uma voz um pouquinho mais agravada, porque eu saí de uma gripe, né? Então, a voz grave é essa voz, né? O Papai Noel, ho, 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 é uma voz mais grave. Então, a gente vai desses graves para os agudos, né? O que é um agudinho? Uma voz mais fininha. Então, oi, tudo bem, né? Como que você tá? Esse aqui é o agudo. São duas regiões bem diferentes e opostas, então é muito difícil, são dois extremos, né? E além desses extremos, a gente tem todo esse meio do caminho, né? Dos graves até os agudos. São mecanismos diferentes. A musculatura, ela precisa de coordenação, né, entre essas duas regiões. Então, essa região do meio realmente é um desafio para a gente que é cantor. Né? Eu falo pra gente porque eu também canto, né? Eu sou cantora desde os meus 15 anos, então eu sei bem o quanto é desafiador a gente ir dos graves aos agudos sem quebrar, né? Então, uma das coisas que a gente precisa ter em mente são coisas que muitas vezes a gente não leva muito em consideração. Né? A primeira coisa que eu quero falar é que quem ficar até o final da live vai receber os áudios em MP3, tá? No finalzinho da live eu vejo quem ficou e mando os áudios para vocês, tá? Segunda coisa, então a primeira coisa que a gente precisa ver é o corpo e a postura, tá? Eu sei que muitas vezes a gente não dá valor a isso, tá? A gente fica muito no celular, a gente fica muito no computador, então a nossa postura já não é boa no dia a dia, né? A gente vive com dor nas costas, eu me incluo nessa porque eu trabalho sentada o dia inteiro e sempre no computador, né? Então eu sinto muita dor, né? Então quando eu me pego numa postura assim, eu já falo, não, tem que ficar numa postura melhor. E pra cantar, principalmente, né? Então qual que é a postura do cantor? Vai cantar? Abre o peitoral, encaixa os ombros para trás, guarda a barriga, ó, para você ter um bom apoio e a gente expande as nossas costelas na respiração, tá? Então, se você tem uma postura ruim, isso vai dificultar a sua articulação, porque você tá com o pescoço, imagina aqui, ó, você tá com o pescoço projetado para frente, né? Ó, trava a mandíbula, tá vendo? Você vai sobrecarregar a sua laringe, que é essa caixinha que fica aqui no nosso pescoço, que dentro tem as pregas vocais que produzem o som. Então, ela é sobrecarregada. Então, você vai ter uma dificuldade aí de transitar nos agudos, né? E vai dificultar, além disso tudo, a sua respiração. Porque como é que você respira bem com o corpo todo arqueado para frente, né? Com essa região aqui, ó, todo assim, ó. Não dá também. Então, tem tudo isso, a gente prejudica a nossa articulação, a gente tensiona a nossa musculatura do pescoço, tanto de fora quanto de dentro da nossa laringe. Então, isso aqui é aquela coisa que a gente não se atenta, mas deveria. Pode estar estragando o agudo de vocês, né? Principalmente quem toca. Muita gente toca violão e fica com a cabeça para frente, isso é muito comum, né? É difícil, às vezes a gente tem uma postura mais assim. Então, começa de verdade a pensar. A minha postura tocando, né, quando eu toco, você toca piano, toca violão, ou cantando, vou cantar sentado. Como tá? Você tá alinhado? Os pés paralelos? Tá bem alinhado ou não? O que é uma cabeça alinhada? Aqui, ó, alinhada com o corpo, né, sem ser essa cabeça projetada para frente. Então aqui, ó, eu dei um exemplo, né, de rotação de ombros para trás, encaixar os ombros para trás e para baixo, escápulas abertas. O que é escápula? Esse ossinho aqui, ó, de trás das costas, tá? Que geralmente a gente tem dor quando vai na massagem. Aqui, ó, esse ossinho são as nossas escápulas. E peito aberto, tá bom? Então, a gente vai começar com alguns exercícios que são essenciais para você subir para esses agudos sem tensão. O primeiro é uma respiração já com essa postura, para você saber como manter essa postura. E o segundo são exercícios de alongamento, tá bom? Então, bora lá, ó. Vou tentar subir aqui e vamos começar. A primeira coisa, como que eu sei que meu ombro tá encaixadinho para trás? Ó, coloca a mão na cabeça e aí a hora que você colocar a mão na cabeça, você não vai com o ombro aqui para cima,
tá? E não é atrás, é em cima da cabeça, em cima mesmo, tá? Que aqui a gente vai pra frente, tá vendo? É pra você manter a cabeça e o corpo alinhado, ó, pra cima. E o ombro, ó, vai pra trás e pra baixo, tá vendo? Ombro pra trás e pra baixo. Às vezes dá até um estalinho aqui, ó, de tanto que a gente tá acostumado a ficar com uma postura ruim. Ó, pra trás e pra baixo, tá vendo? Agora sim, ó, a hora que você solta, ó como o nosso ombro já fica no lugarzinho certo, tá? Então faz esse exercício, põe a mão na cabeça, pra trás e pra baixo e solta, tá? Outra coisa, vamos agora fazer um exercício pra costela. Põe a mão na cabeça de novo, pode pôr aqui, ó, bem em cima. Encaixa o ombro pra trás, inspira, sentindo a costela indo pras laterais, ó. Inspirou? Ó, a costela foi pra lateral. Abriu a costela. Peito para fora, peito aberto sempre. E solta, ó. Inspira grandão. Segura um pouquinho com a costela bem aberta e solta. Mais uma. Inspirou. Segurou. 1, 2, 3, 4, 5. Soltou. Mais um. Inspirou. Fica bem retinho mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, soltou. Beleza. Outra coisa é alongamento, gente. Vamos fazer junto? Sei que vocês, alguns cantam na igreja, faz show também, se apresenta. Então, alongamento é essencial antes de cantar, tá bom? Pra distensionar mesmo essa região. Então, ó, mão pro ladinho. Pode puxar, que depois vocês vão fazer os exercícios indo pros agudos. E precisa estar soltinha essa região, essa musculatura. Do outro ladinho. Isso. Boa. Pode segurar pra frente. Lá atrás. Esse pra trás é essencial, que aqui, ó, a gente tira toda a atenção dessa parte aqui, ó. Lá atrás. Vou falar disso no curso. Agora, a rotação, ó, de cabeça. Solta bem. Roda. Isso. Vai no seu limite também. Tem gente que sente muita dor, né, nessa região aqui da cervical. E para cantar, o corpo inteiro é importante, mas principalmente essa região aqui da cervical, dos ombros soltos. Então a gente tem que realmente pensar nessa região de cima. Um outro exercício legal para vocês cantarem, para fazer antes de cantar, é o movimento com mobilidade. Então, ó, cabeça só para um lado, ó, vai sentindo, ó, vai soltando, relaxando, ó, devagarzinho, ó. E aí a mesma coisa para baixo, para cima, para baixo, para cima e solta, tá? Então, coisas simples que a gente deixa passar e que não pode. O alongamento, as massagens, né? Então, a gente tem os estáticos que a gente fez, assim, alongando e segurando, e a gente tem os de mobilidade, que é para aquecer essa musculatura. Então, vocês fazem assim, ó, movimentos, principalmente nessa região dos ombros, da cervical e do pescoço, tá bom? Quem toca também é essencial, certo? Segunda coisa que pode estar te impedindo de ir para esses agudos, a língua, né? Isso aqui, quando eu fiz aula de canto, eu nunca ouvi falar na minha vida, antes de ser professora, né? Porque antes de ser professora eu já fiz muita aula de canto, né? Eu faço aula de canto, gente, desde os meus 11 anos eu já fazia, né? Então eu sempre amei cantar. E aí nunca ninguém falava da língua, era só respiração. Tinha uma aula de canto que eu ia que era respiração, 1 hora de respiração. Não tinha mais nada, né? Era apoio, 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 apoia, 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 e era só isso, né? E não é só isso, a gente tem muitas coisas, né, na nossa voz. Então a tensão de língua deixa uma voz dura, presa e com esforço. Então a gente não vai para os agudos com qualidade, tá? Então vamos fazer um alongamentinho de língua agora, tá? Lembra disso também antes de cantar, certo? Às vezes você tem uma tensão de língua que está te impedindo de ir para os agudos e você não sabe. Certo? Então, rotação de língua, estalinho, alongamento. Então, bora lá. Vê se dói muito. Se doer muito, você tem tensão, tá? Vamos lá fazer 8 giradinhas para um lado e 8 para o outro. Foi. 1. Vai fazendo aula junto comigo? Doeu, gente? Dá um joinha se doeu demais. Não? Tranquilo? Pro outro lado agora, tem que ter coordenação. Do outro ladinho, 1.
Esse dói um pouquinho, que é o alongamento da língua, tá? Bora alongar. Então, língua pra fora. E solta. Esse aqui, quem tem tensão, a língua fica sambando assim pra fora, ó. Ela fica mexendo e parece que ela não quer ficar pra fora. Então, esse é bem importante também. Repara, sua língua, ela fica pra fora, você consegue soltar ou ela fica querendo ir pra dentro, tá? Vamos mais um. Inspira, língua pra fora. Alguém doeu, gente? Muito? Tranquilo. Doeu? Doeu? A Ivandra doeu pela carinha? Não? Não, tranquilo. Beleza. Agora o outro é os estalinhos. Então, bora, ó. Pode salar mesmo, ó. Solta a expressão, não fica tenso, solta a língua. Muito bem. Segundo passo, gente, para quem nunca fez aula de canto, tá iniciando, muitas vezes não sabe uma respiração boa. Então, soltou o corpo, alongou. Agora, a respiração é essencial. Então, eu falei, costelas abertas, inspira, solta em S e tem o sifuxipá. Então, a gente vai fazer bem rapidinho também para dar uma base para vocês, ó. Mão na costela, inspirou, a costela vai para os lados, ó. E vamos soltar em S, tá? Foi. Beleza, ó. Seguinte. Eu vou ver. Vamos ver. Vamos tentar, gente, no mínimo esse exercício, aguentar o S 20 segundinhos. Um tempo bom é 30 segundos. Vamos tentar? Chegar pelo menos nos 30? Tá? Inspira. Significa que vocês estão controlando bem a musculatura de vocês, tá bom? Inspira grande. Solta em S. Vânia acabou nos 26. Foi quase. Quem conseguiu? Dá um joinha, quem tá com a câmera aberta. Foi? Foi até os 30? Boa. Então, ó, tempo bom, treinar a respiração. Ó, o BD do Brasil foi boa. Tempo bom, gente, 20 segundos, mais ou menos, tá? 25 para cima tá melhorando. O ideal é de 30 para cima, quer dizer que vocês estão controlando bem a musculatura aí de vocês. Ou seja, a costela não tá fechando toda de uma vez só, tá bom? Então, quando a gente canta, se a costela fecha de uma vez, a gente fica sem ar, a gente não consegue depois chegar nos agudos sem aperto. Então, muitas vezes é a nossa respiração que está atrapalhando essa transição dos graves aos agudos, tá? O outro é o sifuxipá. Se eu quero um agudo, eu preciso de potência, né? Por exemplo, assim, ó. Eu tô indo para os agudos. Eu preciso de ar e controlar essa pressão do ar, né? Para conseguir manter a minha voz funcionando bem. E para isso a gente precisa usar o abdômen. Então, se eu vou fazer... Nesse agudinho, eu preciso de um pouquinho mais de ar. Só que não é exagerado, não é apertar a barriga com tudo pra frente. É só... Assim como quando eu chamo alguém longe, ei, vem cá! A minha barriga já faz esse movimento. Então, é um movimento de coordenação com a fonação, com o canto e da nossa respiração. Então, a gente vai fazer o sifuxipá, tá? Eu sei, esse aqui é meio confuso, mas eu vou colocar aqui no chat, ó. Sifuxipá, que é de trabalhar justamente o abdômen. Então, inspira e a gente vai fazer, ó. Tá? Vão anotando, gente, que essa live é bem legal, tá? Vão anotando os exercícios. Raimundo, eu sei que canta na igreja, já anota para fazer os alongamentos, a língua, principalmente, tá, Raimundo? Você vai sentir bastante diferença, tá? Ó, pá. Bora?
barriga vai pra dentro, tá? Deixa eu ver se eu consigo levantar, se eu não tô tão amassada. Ó, vamos ver. Tá vendo, ó? A barriga vai pra dentro e a costela fica pra fora, certo? Bora fazer 3 vezes de se fuxpá. Bora, inspirou? Foi. Mais um. Inspira abrindo costela. E foi. Essa coordenação é essencial, gente, para ir para os agudos. Bora de novo. Inspirou. Última vez. Foi. Beleza. Foi, fez a respiração, alongou certinho. Agora a gente vai falar das pregas vocais. Olha que legal. Vamos começar agora a questão da teoria um pouquinho, porque é importante vocês entenderem também de teoria, depois a gente volta nos exercícios. Então aqui são as pregas vocais que eu falei. Ficam na nossa laringe, na nossa garganta. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas isso é uma câmera de cima das nossas pregas vocais. Então entrou aqui, ó, de cima das pregas vocais. Ela não fica pra cima, assim, ó. Elas estão aqui, ó, paralelas na garganta, tá? Então, é uma câmera de cima, só pra gente ver o que acontece quando vai pros agudos e quando tá nos graves, tá? Deixa eu compartilhar o som. E vamos ver se agora vai funcionar. Eita, que difícil. Here is a look at some normal young female vocal cords during a stroboscopic exam. Ó o agudinho. Esse vídeo é o melhor que tem. Ó, de novo. Nota grave. A prega vocal tá. During a stroboscopic exam. Essa aqui é a nota aguda. Fininha. Tá vendo? Alongada. Ó o grave. Tá? Que vocês... Olha o grave. Que legal. Ela tá encurtada no grave. Lembra que eu falei no começo? O que é grave? É a nota mais grossa. Oi, tudo bem? Ei, né? Então, eu tô falando, gente, termos básicos também, porque quem tá iniciando, às vezes não sabe o que é um grave e o que é um agudo, tá? O que é um grave? Oi, ei. Então, essa voz mais grossa mesmo é grave. Então, nos graves, a nossa prega vocal fica encurtada. E ela tem mais massa vibrando, como se fosse um beijão. Então, como se ela tivesse um beijão aqui, ó. Bastante massa vibrando. Agora ela vai pro agudo. Legal, né? Então, o que acontece? Quando ela vai pro agudo, vocês viram que no grave é um beijão. Ei. E no agudo ela fica fina. Ei. Então, a gente chama na ciência vocal de mecanismos. Mecanismos são mecanismos diferentes, né, da nossa prega vocal, certo? Então, é ei, ei. Então, quando a gente faz esse grave, que a prega vocal tá mais encurtada e com mais massa, o beijão, a gente fala assim, ó, uma prega vocal mais gordinha, tá? É um bíceps contraído. Lembra da academia? Imagina um bíceps contraído. Nos graves, temos mais ativação do TA, ou seja, da nossa prega vocal mesmo. TA é a prega vocal. E é um beijão. Então, a prega vocal tá contraída, tá? E no mecanismo 2, eu coloquei uma pena, porque é um mecanismo mais leve. A prega vocal tá relaxada. Vocês viram lá no vídeo? É outra coisa. É um beijinho, né? Então, a mucosa, que é aquela partezinha que a gente viu no vídeo, né, bem molinha, ela passa a se configurar com menor espessura vertical. Ou seja, antes está um beijão e depois fica um beijinho. Ei! Que é um bíceps relaxado, tá? Por que a gente tem que entender bem essa diferença? Porque se a gente não souber o mecanismo 1 e o 2 bem resolvido, como que a gente vai para os agudos? Como que a gente vai fazer essa transição, né? Então, o que a gente precisa pensar?
Imagina que o grave tem um peso. Oi, ei. Eu vou subindo pro agudo, eu vou tendo que diminuir esse peso. Não dá para levar o peso do grave lá para o agudo, o mesmo peso. A nossa sensação, mesmo com agudos potentes, não é peso, não é pesado, né? Então, quando eu faço, acabei de sair da gripe, mas, por exemplo... Ei! Eu não sinto peso na garganta. Vocês viram? Eu nem tossi. E aí quem ouve fala, meu Deus, que pesado. Mas não tá pesado, gente. A sensação não é pesada. Então não dá para levar o mesmo peso. Esse agudo, mesmo com firmeza, com projeção, ele não é pesado, tá? Vocês não sente peso, não sente vontade de tossir, não sente aperto. Ele precisa ser confortável, tá bom? Então eu coloquei até aqui uma sacolinha de mercado, como se fosse assim, ó, um monte de sacola do mercado. Ei, a gente sente a voz mais pesada. Vai subindo, ó. Ei! Vai diminuindo esse peso. A nossa prega vocal, que é o TA, ele precisa ficar permissivo para alongar. Então, isso é muito legal saber, porque você tem o bíceps, meu bíceps super forte, de quem não vai na academia, mas parei, desisti. Mas vou voltar, ó. Imagina que tá o bíceps aqui, ó. E eu vou subir. Ele tá gordinho e ele vai alongar. O difícil é fazer esse alongamento sem quebrar. Porque às vezes a gente afrouxa, a gente faz isso aqui, ó. Afrouxei. Eu não consegui segurar essa transição para os agudos. Por isso que tem a quebra, tá? Então, bora lá continuar. Erros comuns, então. Querer levar o mesmo peso do grave para os agudos. Excesso de volume e pressão. E confundir essa voz mais equilibrada, que eu mostrei para você, com grito, que não é. Então, às vezes, o que acontece? A gente tem aquele cantor preferido que tem uma voz mais potente, muitas vezes. Então, o cantor tá cantando. Hey, hey. Aí você fala, gente, que lindo isso, firme, né? Com potência, que volumão. Só que muitas vezes o cantor tá cantando aqui, ó, perto do microfone. E você acha que ele tá gritando. E ele não tá. Entende? Então, a gente não pode se enganar. Se a gente quer uma voz firme, não dá para ter excesso de pressão de ar. Não dá para você se encher todo de ar e, pum, gritar, que você vai se machucar. Porque firmeza não tem a ver com excessos, tá? Tem a ver com equilíbrio. Então, é o seguinte, ó. Vou dar um exemplo da Whitney Houston, né? Olha onde está o microfone dela. Olha só. Tá pertinho. Isso é muito legal, porque aqui ela faz uma transição do que a gente falou do M1 pro M2. Olha só que legal. M2, M1. Percebe essa transição que ela fez? Pertinho do microfone, tá, gente? Então, cuidado na hora de transitar e na hora de pensar em agudos e confundir com grito, tá? E a gente tem os modos de fonação, que tudo isso na mentoria eu vou aprofundar, mas hoje é mais rapidinho, só para vocês entenderem de uma forma geral. Então, quando eu faço uma voz soprosa, eu tenho pouco fechamento. Então, por exemplo, tem muito ar saindo, então minha prega vocal ela não está toda fechada, mas eu tenho níveis de adução, de fechamento. Então, se eu firmo um pouquinho mais, eu tenho um modo fluido, que é como se fosse a aeromoça. Senhores passageiros, eu já não tenho ar vazando, mas ainda não é firme. Tem o modo neutro, que é como se fosse um radialista. Senhores, não, radialista não fala isso, né? Eu sou péssima, gente, para radialista, mas imagina, Vamos lá, então, nessa manhã, com a rádio para vocês. Essa voz mais animada. Isso aqui é um modo neutro.
Tem um pouquinho mais de fechamento mesmo, né? De fechamento. Agora, o firme é mais ainda. Tenho mais firmeza. E o tenso é tenso. O tenso a gente não usa pra cantar. Que daí é aquele excesso de firmeza, tá? Então, dentro do M1, dos graves, dos agudos, de tudo isso que a gente fala, dessa transição toda, tem os modos de fonação. Então, você tem uma voz soprosa, fluida, neutra, firme, né? Então, o que acontece? Dentro desse contínuo todo da nossa voz, ainda, tanto aqui quanto lá em cima, eu posso trabalhar de diversas formas. Isso aqui é muito bonito, porque a gente pode interpretar. A gente pode usar uma voz soprosa, fluida, neutra, firme, e dentro de uma mesma música, tá? Então, a gente vai fazer agora alguns exercícios, tá? E a gente vai fazer com A e com U, tá bom? Então, bora lá. Vamos lá. Quem quer fazer comigo? Quem quer fazer exercício? Aquela teteira. Alguém quer fazer o exercício de M1 e M2 para ver? Vida do Brasil, vamos. Então, bora. Vamos lá. É bem rapidinho, só pra gente... Pode ativar o som ali embaixo, por favor, tá? Aí é o vídeo. Aí do ladinho tem o microfone. Esse zoom aqui, depois vocês pegam um jeitinho, gente, que no começo ele é confuso mesmo. Tem o microfone do lado... Isso. Tudo bem? Tudo Pode... bem. Já tô ouvindo. Prazer. Prazer é meu. Prazer. Vamos treinar um Que pouquinho. bom te ver. Ah, Que bom te ver. eu que digo. Bidê, me fala uma coisa, você já canta, né? Já canta, já é músico, toca, né? Não, estou aprendendo. Tá aprendendo? Violão? Parece que eu vi você com violão. É violão? Violão. Por isso que eu falei muito da postura do violão, viu? Porque geralmente a gente fica curvado, né, pra tocar violão. Eu também toco violão, piano, e aí é um problema, né? Eu toquei violão na minha adolescência e apaguei geral. Nessa pandemia aí eu me acordei. Despertei, entendeu? Pra Depois música da pandemia. de novo. Pra Olha música. só. Eu nunca consegui sair da música, sabia? É um negócio que me puxa, assim, de uma forma que se eu sair eu fico doente, sabe? Se eu fico longe... Hoje quando eu saio às vezes a gente vai pra praia, hoje eu moro num lugar de praia. Aí eu falo, se meu violão não for, não vai ninguém. E que é bom. Meu violão não for, ninguém vai. Então, tem que ter o espaço do violão. Com certeza. E da Do música, né? violão e das minhas músicas. A música, ela muda o ambiente, né? Música é muito bom, né? E agora, você conseguiu entender o M1 e o M2? Ficou muito confuso? Hoje eu tô dando uma pincelada, porque é muito conteúdo, mas é pouco tempo, tá? O M1 é a prega vocal mais gordinha, que a gente falou. E aí lembra mais a voz da fala também, né? Então, essa voz que você fala é o M1, não é o M2. O M2, a prega vocal tá alongada, né? Então, o que acontece? Mesmo os homens precisam treinar M1 e M2. Mesmo que seja esse sonzinho, meio esquisito, entende? Por quê? Porque esse sonzinho aqui, mas eu não vou usar pra cantar. Mas a sua prega vocal, ela tem que ter flexibilidade, entende? E ter essa possibilidade dos dois extremos pra gente conseguir conectar, tá? Então faz pra mim só um grave, uma notinha grave. Pode ser, eu não conheço sua voz, né? Mas, por exemplo... Agora faz aqui, ó. Vamos subir. Faz esse de novo, que dá uma cortadinha, bem na notinha que eu queria ouvir.
Tá sentindo, né? Que tá chegando numa região do quê? De transição que a gente falou pro M2, percebe? Né? Aí aquela questão... Você viu que você teve que aliviar? É o peso que a gente falou. Entendeu? Entendi. Olha que deu certo! Percebeu que você aliviou e foi? Você tava tentando levar o M1 pra cima. Então tá aqui a prega vocal. Aqui, ó, ele vai indo, mas ele tem limite. Né? Percebe? Faz de novo esse pra gente. Agora você vai embora, porque você já conseguiu passar. Percebe? Tá vendo? Ficou mais confortável, não ficou? Ficou. E antes de você pensar nessa leveza e nesse peso da sacolinha, você percebeu que estava um pouco mais pesado? Tava pesado e a gente fica assim, meio não acreditando, né? Que vai chegar. Porque não vai mesmo, porque você tem que mudar. Então, aí você fica acreditando que não vai chegar, não vai dar para fazer. É porque você tá indo num mecanismo e ele tem limite e você precisa mudar o peso, porque senão não chega mesmo, né? A hora que você mudou o peso, ele foi, tá? Então pensa nisso, que uma voz aguda, você fez com firmeza, ficou bonito, né? Só que teve menos peso. E aí não vai te dar dor, não vai dar cansaço, né? Porque a gente levar esse mecanismo pra cima cansa muito, né? Certo? Muito obrigada. Mas os exercícios... Obrigado a você. Obrigado a você. Pode falar, pode perguntar dos exercícios. Não, porque você falou assim, ficou bonito. Eu estou achando minha voz feia nos últimos tempos. Sei. Quando você começa a ter noção um pouquinho, né, da música e tal, aí você começa... Antigamente eu fazia um monte de live, né? Depois eu comecei a descobrir um monte de erro no violão, um monte de erro na afinação. Agora eu estou com medo de fazer live para cantar, mas vou ter que voltar. Né? Nossa. Eu me identifico demais, porque eu estudo muito e eu também sou super perfeccionista, né? E quanto mais a gente sabe, mais a gente se exige, né? Porque a gente quer dar o nosso melhor e a gente sabe onde erra, né? Porque as outras pessoas podem não saber, de repente, mas a gente sabe, né? Então, lógico que sabe. A gente sabe, né? Fala assim, essa parte aqui eu tive uma quebrinha, você percebe, né? E aí é assim mesmo, quanto mais a gente sabe, só que a gente não pode deixar que isso bloqueie a gente, né? Porque é um perigo mesmo, é um perigo. Eu também já passei por isso, eu já fiz conservatório lá de Tatuí, como cantora, né? Eu me formei em Tatuí, 5 anos de canto popular. E foi uma época que foi difícil para mim, porque o nível era muito alto, as pessoas tocavam, cantavam demais da conta, e isso me bloqueou um pouquinho na minha criatividade nesses 5 anos, porque eu era uma pessoa que eu compunha muito, eu gostava de compor, gostava de fazer música, composição. E eu parei de compor, porque eu achava tudo ruim, as minhas composições. Porque daí eu já estava me comparando com um nível absurdo de gente absurda de boa, entende? Então a gente tem que Então realmente... você perdeu de apresentar coisas boas para a gente, né? De compositora, sim. Mas depois que eu saí de lá, né, que eu aprendi demais da conta, não é? Eu aprendi muito, harmonia, percussão, tudo. Eu saí, aí eu voltei a compor, porque daí eu consegui relaxar um pouco, mas realmente a gente tem que tomar cuidado com esse espaço de autocobrança, assim, no sentido de não bloquear a nossa criatividade e o nosso lado artístico, né? Isso aí existe muito. E eu me identifico, sim. Certo? Muito obrigada, viu? Vou passar mais exercício. Obrigada. Ok. Obrigada a você. Obrigado a você aí, viu? Obrigada. Deixa eu desmarcar aqui, gente. Então, beleza, bora lá. Ó, deixa eu ver se vocês estão aqui certinho, todo mundo. Estão aí ainda, gente? Estão com sono já? Tá dando pra ir? Ó, bora lá. Então, vocês viram aqui, ó, perfeito a transição, já entenderam. E uma das coisas que são muito legais, ó, é o Mindvox. Então, esse aqui é o Mindvox, é um retorno, tá? Então, para vocês não irem para esses agudos gritando, você coloca na cabeça aqui, ó. Ei!
E vocês se ouvem muito bem, tá? Esse aqui é mais carinho, mas vale a pena se vocês tiverem para investir o Mindvox ou a mão de conchinha para fazer os exercícios. Que a gente consegue se ouvir um pouquinho melhor, tá bom? Então, mão de conchinha e esse Mindvox é muito bom. Tem no site da Mindvox. Tudo que eu vou mostrar aqui tem no site, ó, Mindvox oficial. É bem seguro, chega direitinho, tá? E vale muito a pena. Se você sente que você quebra, que você não consegue fazer essa transição e não forçar agudos, às vezes você não está se ouvindo direito, né? Certo? Então, para fazer uma boa transição, tem os glissandos do grave ao agudo que ajuda. Por quê? Porque esses exercícios vão te ensinar, como a gente demonstrou aqui, a aliviar a voz na subida e a pesar um pouco mais na descida, mas até esse equilíbrio. Não entendam peso como grito, gente. Eu acho que é essa a grande confusão. A pesar no bom sentido, entendeu? Por exemplo, a prega vocal, ela tá vibrando com mais massa, certo? Mas não significa pesar, forçar, gritar. Então, entendam bem essa diferença desse peso, entende? Não traduza como uma voz pesada, uma voz que não sobe, uma voz firme demais, uma voz gritada, uma voz com muito volume. Não é isso. É só questão da prega vocal com mais massa e que a nossa sensação aqui, ó. Oi, tudo bem? É de mais peso e vai aliviando na subida, tá? Então, quais exercícios vocês podem treinar? Vou passar rapidamente, porque eu vou mandar para vocês em áudio MP3, tá? Para quem ficar até o final da live, certo? Então, o primeiro, muito bom, é com o Z, tá? Com o Z. Então, Z de zebra. Então, os glissandos. Por quê? Glissando essa escorregadinha para cima e para baixo. Então, ó. Vocês conseguem ouvir a quebra na minha voz? Não dá para ouvir. Porque eu já fiz tanto isso, ó. Agora ao contrário, ó. Ó, vim para esse mecanismo pesado no grave e eu não quebrei, entende? Mas é treino. Se vocês não treinarem glissando essa passagem do grave para o agudo, essa coisa gradativa, né? Então, eu gosto até de dar o exemplo com mola. Imagina uma mola. Né? Imagina. Então, é isso aqui. É gradativo. Não tem e aí quebra, tá? Isso não tem. Então, um exercício legal é com Z. Z de zebra, ó. Tenta fazer comigo. Quer tentar fazer, Raimundo, o exercício do Z? Você consegue fazer comigo, Raimundo? Não sei se o Raimundo tá me ouvindo. Será que ele tá ouvindo? Raimundo tá aí? Tá? Dá um joinha, Raimundo, que eu não tô entendendo. Sim? Pode ativar o som, por favor? Você lembra onde que era? O microfone... Aí. Oi? Ok. Tá me ouvindo? Tudo certinho. Peraí que eu preciso me marcar também. Pronto. Então, vamos fazer os exercícios, tá, Raimundo? A primeira coisa para ter uma voz... A primeira coisa para ter uma voz equilibrada é o glissando. Então, se o seu glissando tá meio capenga... Tá pra lá de capenga. Bem capengado. Se o seu glissando tá mais ou menos, sua transição também vai estar, entendeu? Aí vocês falam, mas nossa, que difícil transitar para os agudos. É porque não resolveu, tá? Eu tenho uma dificuldade medonha nessa transição de agudo para grave, grave para agudo. Então é treinar todo dia esses glissandos, viu? Todo dia vai fazer o Z, vai fazer o nasal, o brrr, tá? Bora lá fazer com Z, então, ó. Pode deixar quebrar, porque vai quebrar. Porque só vai parar de quebrar quando você começar a treinar, tá bom? Vai lá. Você tem microfone para deixar mais pertinho desse fone de ouvido ou chegar mais perto do celular? Deixa eu ver se eu consigo ouvir.
Isso. E aí no grave, depois eu vou ensinar vocês também a ativar o som original. Você não sabe, né, Raimundo, ativar o som original para músico? Não. Depois eu ensino vocês, mas eu consegui ouvir. Então, o que acontece? Esse grave, você lembra que eu falei que é mais pesado? Então, transita dele mesmo. Não começa no zzz, levinho. É zzz. Aí respira. Zzz, e volta pro grave, pro M1. Pro M1. Pode ir. Você tá indo num limite confortável e seguro, né? Eu quero que você vá um pouquinho mais agudo. Agora eu vi a quebra. Você tava parando antes de quebrar. Ó, vocês estão danados. Aí parou. Que chegou na hora da transição, né? Continua, vai de novo. Viu onde tá a sua quebrinha? É aí que você tem que focar. Então faz toda essa coisa e não aperta, tá? Não é zzz. Aqui você tá treinando o seu corpo a apertar. Não é isso. Deixa só aí, ó. Zzz. Só mais uma vez. Esse deu uma cortadinha pra mim. Conseguiu? Me fala você. Você sentiu que quebrou? O que você sentiu? Agora eu vi, mas depois eu ensino vocês a ativarem o som original. O que você sentiu? Sempre dá uma quebra na hora de transição. Uma quebradinha, isso. Você consegue fazer... Mas também tá muito um pouco apertado. Tá um pouquinho apertado. Por isso que treinar, gente, tem uma coisa que é importante, é vocês saberem fazer o exercício sem aperto. Começou a doer, comecei a sentir aperto, cuidado com o exercício online de internet, porque às vezes vocês fazem de forma apertada e aí vocês estão treinando ao contrário, o seu corpo apertar. Então, ó, zzz, eu consigo apertar bastante aqui, então cuidado, tá? O brrr, mesma coisa. Vocês vão fazer um aquecimento vocal, um exercício, não é? Não é isso, ó. Já senti vontade de tossir. É. Consegue fazer o brrr, Raimundo? Se daí logo que eu já venho fazendo ele há alguns meses já. Uhum. Mas logo que eu comecei a fazer ele, não saía. Eu tive que colocar muita força. Agora não, tá mais tranquilo, só... Cantor profissional coloca força. Às vezes eles vêm, bro, eu quero aprender a aquecer. E que canta na noite, assim, e aquece com voz pesada, sabe? Bem levinho. Tá sem o original, não vou conseguir ouvir. Mas entendeu, né? Deu pra entender, né, gente? Então, ó, o glissando e o brrr. Sentiu menos quebra, menos peso. Menos quebra no... Menos quebra. Beleza, Raimundo, obrigada, viu? Brigadão. Obrigada demais. Vou ativar o mudo. Pronto. Vamos pegar uma mulher pra fazer o próximo com a gente. Maria, você vem? Eu sei que a Maria vem sempre. Vem? Então vamos. A Penha tá aí também, Penha. Se quiser vir, você me dá um joinha, tá? Quiser participar. Quer participar? Dá um joinha sim ou não. Porque às vezes a gente também não tá com uma voz muito legal, tá com gripe. Hoje tá mais ou menos, né? Beleza. Ah, gostei. Aí, Maria, deixa eu colocar... Consegui. Aí, vamos fazer os próximos com um exemplo feminino, então. Você tá com o original ativado? Com o som original? Eu tô com... Não sei lá, não sei como é que é não. Tá, beleza. Então, se cortar um pouquinho, a gente já sabe. Mas eu vou colocar o passo a passo lá no grupo, tá? Ó, esse aqui é um exercício diferente, que é o sapão. Então, você vai fazer faz assim pra mim. Assopra 3 vezes. E agora vai colocar um sonzinho, ó. Só que é um som, lembra que a gente falou que mesmo no M1 é leve? Isso. Inspira, abre costela, esse mesmo. Esse exercício é muito bom, gente. Ó. É porque eu tô sentada pra trás, o abdômen fica dobrado, peraí. Pois é. Aí, é o que eu falei, né? A gente fica sempre numa postura. Eu coloquei uma... A gente percebe. Percebe. Maria, bora. Como é que tá a sua casa, Maria? Conseguiu secar tudo?
Aqui onde eu estou, tá tranquilo. Lá para dentro tá uma bagunça só. Eu mudei de lugar, tô na cozinha. Então tá bom. Ó, você fez muito melhor. Agora tenta fazer, olha a diferença. Ouvido, gente, é tudo. Então vai fazer um exercício, ó. Olha a diferença. Tô apertando. Aí vocês pegam um exercício na internet e falam assim, beleza, vou fazer em casa. E faz apertado, né? Ó, então é importante saber se escutar. Sim. Isso. Agora, isso. Agora vamos fazer aquele do grave pro agudo, ó. E ao contrário. Vai lá. Isso. Mais som de ar. Esse já é seu M1, percebe? É. E ali é o M2. É porque eu respirei e desci. Aí fica mais difícil, eu acho, também. É mais difícil. É. Esse exercício não é fácil, do sapão. Vai mais uma pra gente, por favor. É logo eu, que não encho muito, imagina. E vai muito ar, né? É. Bochechão de Kiko. Agora eu vou rir, acabou. Isso. Muito bem. Então, esse é o sapão com som, tá? Então, cuidado na hora de fazer, que ele é mais complicadinho mesmo pra não apertar. Beleza, Maria? Obrigada pelo exemplo, viu? Obrigadão. Então, é isso, gente. Exercícios muito importantes, desde que sejam bem feitos. Cuidado. Esse aqui, cuidado. Porque pra gente apertar, ó, é fácil. Então, não é força, ó. É como se fosse imagina um vento batendo na janela, ó. É mais som de ar do que de voz. A voz é pequenininha. Então, vocês podem fazer primeiro o bochechão. Põe um som bem pequenininho. Pequenininho. E aí, ó. Percebe que continua com o som do ar, ó. Esse é para expandir todo o trato vocal, a nossa boca, tudo por dentro, a parede lá da nossa garganta. Ficar tudo amplo, tá? E com tudo mais amplo, a gente não se aperta todo para subir para os agudos. Então, exercício muito, muito bom. Agora, vou mostrar rapidamente para quem não conhece, um outro exercício excelente. Canudinho, gente. Canudinho, tanto de pirulito quanto esses aqui. Mesma coisa, ó. Sem apertar, que você consegue apertar muito aqui. Então, nossa, que exercício bom. Desde que seja feito sempre correto. Então, ó. Com canudo. Esse aqui. Nossa, eu tô sentindo quebrar. Compra um canudinho, pode ser esse para começar. Quanto menor o canudo, maior a carga. Então, começa com esse grande e vai diminuindo. Aí, você pega daqui umas 2 semanas um de pirulito, pequenininho. 3 minutinhos por dia. Você já vai sentir que essa quebrinha vai melhorar muito, tá? Com um canudinho. 3 minutinhos por dia que você faz. 3 a 5 minutos. Põe no carro, vai fazer. Vai dirigir, vou fazer meu exercício aqui 3 minutinhos. Né? Você já vai notar muita diferença na questão da quebra vocal, tá? Outro, LaxVox, que é o tubo, também da MindVox. Você enche de água aqui um pouquinho mais da metade. Cuidado, quanto mais fundo o tubo, é para trabalhar firmeza. Quanto mais na superfície a gente trabalha essa soltura, aquecimento vocal é sempre em cima, 2 dedinhos só. Então, aqui, esse tubo aqui, quanto mais fundo, mais carga. Então, você está numa academia, aqui você está com 2 quilos, aqui você está com 20. Então, cuidado, tá? Todo exercício, muito cuidado. Vai querer soltar a voz, trabalhar a transição, aqui, ó, 2 dedinhos e assopra, ó, com som. Esse aqui também é muito bom para aquecer, tá? E o último que eu vou mostrar para vocês hoje é o Flow. Foca no meu celular. Eu coloco o que eu tenho que fazer no dia e eu coloco ler um livro, para eu lembrar de sempre ler alguma coisa, que é um objetivo, né? Aí ele fica pitando, leia o seu livro. Ó, aqui é o FlowVox, também tem no site da MindVox. Ó, quantos minutinhos, Lu, no sopro? 3 minutinhos. Tá bom, gente? Exercício vocal, 3 minutinhos. Vai escolher um, fala assim, hoje eu vou fazer o Z. Zzz, e o sapão. 3 minutos cada um. Hoje eu vou fazer, então, o Z, que é a fricativa,
e o meu canudinho, 3 minutinhos cada um também, tá bom? Sempre observando quanto tempo. Não vai começar a treinar, não vai colocar meia hora de canudo. Não faz sentido, gente. A voz aqui é musculatura e a gente tem que ir aos pouquinhos mesmo. Então, 3 minutos, tá? Ó, Flow Vox, olha que legal. Só porque eu falei, quer ver que a bolinha vai cair, né? Mas vocês vão soprar e controlar o tanto de ar que vocês vão colocar. Então, vai inspirar mais. O cuidado também é para não tensionar. E dá para fazer exercício também vocal. Então, ó. Eu tô mantendo meu fluxo de ar. Eu não tô apertando. Tô trabalhando minha respiração, né? Isso aqui é muito, muito legal. Esse aqui chama Flow Vox, tá? Tudo isso vai estar na mentoria, bem detalhado. Como uso o Flow Vox, como uso o Lax Vox, né? Muito cuidado não usar de qualquer jeito, que vocês podem fazer o efeito contrário, tá bom? Gente, então, hoje foi isso, tá? Lembrando que ficar até o finalzinho da live eu vou mandar todos os exercícios. Hoje é uma live que eu não me aprofundei. Cada um desses tópicos precisa se aprofundar, precisa de direcionamento, tá? Vou falar rapidamente aqui de mim. Então, eu sou cantora profissional aqui faltou um DD, os 15 anos. Professora há quase 15 anos também, comecei novinha a dar aula, mas também não sou mais tão nova. Fui regente de canto coral, já trabalhei com grupos, né, pessoalmente, um pouquinho depois da pandemia. Acho que na verdade, faz 1 ano e meio que eu parei com um grupo de coral, mas trabalhei muito tempo como regente, tá? Eu sou licenciada em música, sou formada em canto popular pelo Conservatório de Tatuí, que é o maior conservatório da América Latina, que é esse que eu comentei para vocês, né? Pós-graduada em regência. Fiz inúmeros cursos, né, para professoras de belting. O que é o belting? Agudos com potência. Dispositivos vocais, que é, por exemplo, Respiron, a capela, que eu vou passar para vocês na mentoria também. Eu fiz alguns cursos eu já gastei muito dinheiro com cursos, tá? De formação. Então, assim, tudo isso aqui foi muito investimento. Então, como o André Barroso, formação em belting, já fui tutora dentro do curso dele, quem me acompanha há mais tempo sabe. Flávia Caraíbas, Mauro Fiuza, esse aqui é um cientista vocal maravilhoso. Ele é muito, muito, muito competente, né? Ele mora fora do Brasil, agora eu esqueci onde que ele está morando, mas ele ensina ciências vocais, né? E a aula dele, para vocês terem uma ideia, é R$500. A aula, quase R$500. E eu faço aula com ele é meu mentor, então as dúvidas que eu tenho eu tiro com ele. Então vocês estão extremamente em boas mãos, porque eu nunca falo qualquer coisa, dou qualquer exercício. É sempre baseado em ciências vocais e Daisy Schultz também maravilhosa. Então, ó, por isso que eu montei a mentoria Porto da Voz, tá? O que vai ter na mentoria? Para a gente conseguir crescer como cantor, a gente precisa de um passo a passo, certo? Não dá pra gente ficar perdido. Hoje você faz um exercício, amanhã você muda. Você imagina uma academia, né? Você vai hoje, você faz um exercício. Amanhã você já mudou completamente seu treino. Não é assim. A academia a gente tem o nosso treino e que a gente precisa de passo a passo. Não é à toa que monta o nosso treino e a gente faz, né? E a nossa voz é músculo. Não seria diferente nessa questão de ter um treino, né? E evoluir aos poucos, porque é uma musculatura muito sensível. Então, não dá pra você fazer, gente, não é brincadeira, fazer exercício errado. Não dá pra você fazer exercício de qualquer jeito. Não dá pra você pegar de um na internet, depois de outro, de outro. Se você não tiver um passo a passo, você vai ficar perdido e não vai sentir a evolução. Por isso que é legal você fazer uma mentoria que tenha um passo a passo pra você, né? Que você saiba onde você vai chegar. Então, o primeiro passo é a respiração, que eu falei rapidamente aqui, mas eu vou passar PDF com todos os exercícios de respiração. Segundo passo, a gente vai aprender a aquecer a nossa voz, preparar nosso corpo para cantar, com exercícios também. Então, esse será também com PDF, com áudio, tudo certinho para vocês, tá? Aquecimento vocal inclui alongamento, inclui massagem, inclui muitas coisas que a gente precisa parar de pensar que não importa, porque são importantes, tá? Transição dos graves aos agudos sem tensão e aperto. Então, a gente vai aprender M1, M2, como transitar, porque não adianta se a gente não tem esse M1 e M2 resolvido, igual o glissando. Nossa, meu glissando tá péssimo. Então, como é que você vai treinar outra coisa se você ainda não tem isso resolvido?
Nossa, mas eu tô com aperto de língua, tô com aperto, a minha articulação tá travada, né? Então, tudo isso a gente precisa trabalhar. Antes de se aprofundar, você precisa saber transitar, né? Dos graves aos agudos, sem pesar, né? Lembra? Vai do grave, aquela sensação mais pesada, vai subindo com conforto, né? Depois a gente vai falar de trato vocal. O trato vocal é tudo que vai da prega vocal até a boca, né? Então, você quer uma voz com mais brilho, com mais clara. O que é uma voz mais clara? Ei! Ou você quer uma voz mais escurinha? Ei! Isso aí é depois, você vai aprender como que seria a nasalidade numa voz. A nasalidade é importante? É muito importante. A nasalidade, inclusive, equilibra uma voz. Exercícios nasais, como humming, vai servir para equilibrar a sua voz. Utilizar a nasalidade para cantar não é aquela nasalidade exagerada que a gente ouve, tipo, ai meu Deus, tudo bem? Isso aqui não é isso. É a nasalidade equilibrada para equilibrar o seu som. Você não vai soar nasal. Você vai utilizar para equilibrar a sua voz, tá? Então, também, isso é uma outra coisa que eu não aprendi na minha aula de canto sobre nasalidade, mas uma nasalidade boa, sem aperto. A gente confunde nasalidade com aperto e não tem nada a ver. Já ouvi muita gente falando muita coisa bem sem fundamento sobre nasalidade e saibam que a nasalidade, ela equilibra uma voz, mas desde que usada com equilíbrio e não com aperto, tá? Modos de fonação, aqui a gente já entra na interpretação, na análise de cantores, como interpretar melhor uma música, mas como que a gente vai interpretar se a gente não tiver esses passos, né? De saber realmente equilibrar a nossa voz, não dá, certo? E o bônus aqui para quem está entrando é ritmo e afinação, né? Que é também muito importante você cantar afinado, então vai ter um bônus final. Por enquanto está liberado respiração, o aquecimento vocal, lá na plataforma já está liberado. Está liberado também toda a parte de musculatura, de fora da laringe, de dentro da laringe. Coisas básicas, rápidas, não é que você vai precisar se aprofundar demais, mas pelo menos saber o básico para entender do que eu estou falando. Quando eu falar a laringe, você sabe o que é? Prega vocal, você sabe o que é? Trato vocal, você sabe o que é? Vídeos bem rápidos explicando, laringe é isso aqui, é desse jeito, tem tal musculatura, tal, para você entender o curso. Então, também está liberado esse começo já, tá? Então, a gente vai ter acompanhamento pelo WhatsApp, vou estar sempre lá no WhatsApp acompanhando vocês para qualquer dúvida. Aulas ao vivo quinzenais, começa dia 3 de março, uma terça-feira, esse horário mesmo, às 8 da noite, tá? Quinzenalmente. Por quê? Porque vocês precisam de tempo para fazer o exercício. Como eu disse, a voz não responde do dia para a noite. Dá para vocês terem insights. Nossa, isso aqui eu mudei. E aí vocês têm grandes mudanças. Mas os exercícios precisa realmente fazer. Então, numa aula eu passo. Na outra semana que não tem aula, vocês vão fazer os exercícios. Aí depois a gente tem uma aula, tem o PDF. E na outra que não tem aula, vocês vão praticar, certo? A mentoria dura 4 meses. Março, abril, maio, junho. E vai ter todos os exercícios e PDFs, né, em MP3. Já falei que eu tive um grande gasto com curso. Isso aqui não chega nem perto do que eu já gastei com curso e com formações, mas nem perto mesmo. Tipo assim, nem perto. Eu falei, a aula do Mauro custa quase R$500. Então, eu já fiz quantas com ele? Então, isso aqui, assim, não dá nada do meu conhecimento. E qualquer mentoria, hoje em dia, que é esse acompanhamento mais próximo, custaria uns quase R$1.000. Isso é quando não é mais, né? Mas hoje, né, durante essa semana, a mentoria vai custar R$597, tá? Isso aqui vocês podem falar comigo lá no WhatsApp, qualquer dúvida, ou 12 de 61. Lá na Hotmart, vocês podem parcelar em quantas vezes vocês quiserem. Eu vou deixar o link lá no grupo, tá? Vou adorar ter você comigo nessa jornada de descoberta. E é isso que eu sempre falo, né? Sua voz merece ser ouvida. Então, é isso, né? A sua voz, ela merece ser ouvida. O BD do Brasil falou que, né, peraí que eu já vou ver o chat, tá, gente? Então, vocês falaram assim dessa coisa de ficar bloqueado, né? E não, a técnica vocal é justamente para vocês se expressarem melhor, é ser ouvido. É tão gostoso, né? A gente se expressar, a gente cantar por prazer, porque a gente gosta de cantar, né? Sem ficar tão... Eu me apresento ainda trabalho como cantora, né? Vai dormir? Boa noite, mãe. Ainda trabalho como cantora. E eu sei, é uma linha tênue mesmo, da gente ficar muito encanado e a gente sentir realmente prazer em cantar, em se expressar, mas a gente tem que ver a técnica vocal como uma ajuda para a nossa expressão, né? Que a gente como artistas, né? Como músicos,
tá bom? Deixa eu ver. Lu, curiosidade, algumas pessoas mascando chiclete antes de cantar. Algum benefício? Não, gente. Nunca ouvi falar sobre chiclete, não. Vou participar do workshop. Ainda, quando eu masco chiclete antes de cantar, eu fico com, parece uma coisa grudando na garganta, ou qualquer coisa, assim, é estranho. A hora que você vai cantar, fica aquele negócio na garganta, é horrível. Vou participar do workshop do André, tá vendo, Raimundo? O André Barroso é muito bom. Ele é professor de professores, né? Tem vários cursos para professores. Você cresce e canta melhor de forma correta. Isso, sem deixar a expressão, né? Certo? A Edna falou para todos. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver quem tá aqui até o fim comigo firme. Olha quanta gente. Vamos tirar uma foto. Quem puder abrir a câmera, dá um tchauzinho só. Vou fazer um videozinho rápido pro Instagram. Quem quiser aparecer, senão pode fechar a câmera, gente. Não tem problema, tá? Vamos dar um tchauzinho. Vamos lá, acabando hoje a aula de hoje. E quanta gente, que alegria. E bora lá, que logo começa a nossa mentoria. Pronto. Gente, seguinte, vou colocar lá no grupo o link, tá? Da Hotmart. Vou ficar de olho lá. Qualquer dúvida é só falar comigo. Agradeço demais a presença de vocês. Qualquer dúvida me fala, tá bom? Tô lá no WhatsApp, pode me falar agora. Vou ficar aqui um tempinho ainda, tá bom? Agradeço a participação de vocês também, todos que participaram, todos que... Sei que a Ivanda falou que tá malzinha, tá, hoje não dava também, né? Carlene tá com gripe, não tem problema. Mas agradeço quem pôde cantar. Raimundo, que faltou, né, no culto para estar presente. Eu espero que realmente a live tenha acrescentado para você, tá, Raimundo? Tá? Obrigada demais vocês, tá? Um beijo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Beijão.